Donald Trump tenta estabelecer uma nova forma de governança dos Estados Unidos, uma governança corporativa. Vou bater um papo com você sobre isso, mas antes de mais nada, meu irmão, tem um botãozinho aqui, inscreva-se, aciona o sininho, ativa as notificações. Todo dia sobe um caminhão de conteúdos para você, para que você fique por dentro dos assuntos de política nacional, política internacional, muito importante para o canal você se inscrever aqui. Aqui a gente não faz conteúdo, nem Lula, nem Bolsonaro. Aqui a gente se atém aos fatos que estão aí na realidade objetiva. É aí, mordendo o seu calcanhar. Aqui é um canal de 2 neurônios, a gente mostra para o inscrito do canal para que você pense, pesquise e tire as suas conclusões. E acompanhe esse Brasil caótico, esse mundo caótico. Conheça os nossos outros vídeos, aproveita aí, se inscreve, é de graça, dá essa força para o canal. Vocês todos são muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui. O Donald Trump tenta estabelecer uma nova forma de governança nos Estados Unidos, uma espécie de governança corporativa. Para isso, ele utiliza do seu movimento o MAGA. Deixa eu dar uma atualizada nisso aqui. Ele utiliza do MAGA. Nós estamos vendo uma ruptura total na tradicional política externa que o governo americano conduziu pós-Segunda Guerra Mundial. Uma nova divisão aí que eles tentam fazer. De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a Rússia e a China. Apenas esses 3 players, os 3 players mais importantes. E o que ele quer? Ele quer fazer comércio. Ele quer faturar, ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro por tabela, mas num primeiro momento quem vai ganhar dinheiro são as corporações. Eu vou mostrar isso para você. São as corporações. Aquilo que a gente conhecia dos Estados Unidos está sendo desfeito, está se tornando pó. E em muito pouco tempo. O seu movimento MAGA, que é um movimento, era para ser um movimento tão somente liberal, pró-América, pró-valores ocidentais, não. Ele faz uma mistureba de tudo, pega todas as características de movimentos do passado, desde o fascismo, os discursos América Grande, muitos próprios da Alemanha antes da Segunda Guerra, 1933, 35, ele dá uma misturada tudo nesse mundo onde tudo está desorganizado, todos os valores são todos truncados e ele empurra a goela abaixo isso, atraindo milhões e milhões de seguidores, não só nos Estados Unidos, no mundo afora. Utilizando como máquina de propaganda as Big Techs, grandes corporações. Tanto a Meta, Zuckerberg, que há bem pouco tempo atrás estava lá no campo dos democratas, meio woke, com políticas woke na sua empresa, veio para esse campo. Todos eles querem uma coisa só, ganhar dinheiro às custas do mundo. Às custas de todo mundo, poder tirar o máximo de centavo que eles puderem amelhar no mundo inteiro. E outra máquina de propaganda, a Meta é uma, controla Instagram e Facebook. E o Twitter controlado pelo Elon Musk. Com essa imensa propaganda e máquina de propaganda, porque você controla os algoritmos, você controla tudo. Você vai ver posts dessa escumalha sendo amplificados. É um movimento de coordenação mundial. Toda essa direita mais autocrata, mais pró-regimes de força, mais pé na porta, entre aspas, toda essa direita tem uma batuta e ela vem lá dos Estados Unidos. Os teóricos lá do MAGA, não é, o Trump é só o populista que está na frente. Querem que os Estados Unidos deixem lá a União Europeia porque, segundo eles, enfraquece muito a força americana. Os Estados Unidos está num momento de pouca força, de pouca projeção, falando em grana. Porque os Estados Unidos é o fiador de todo o mundo ocidental pós-Segunda Guerra. É o preço que se pagou. É o preço que a nação americana pagou para liderar todo o bloco ocidente, incluindo a OTAN, incluindo a ONU, todas elas. E o movimento quer esse MAGA, e o
por consequente, os Estados Unidos, porque o presidente dos Estados Unidos, diferente daqui, tem muita força e muito poder, está querendo retirar os Estados Unidos da ONU, da União Europeia e deixar que cada um cuide dos seus problemas. Ao fazer isso, ele pega e entrega à Rússia a Europa de bandeja. Ele deixa lá a parte de Taiwan, Japão, à mercê da influência chinesa. E ele cuida aqui dos cucarachas da América. Mas é porque ele está pensando em geopolítica? Não, os teóricos até podem estar. Mas o que está por trás disso tudo, é isso que você tem que entender, são as corporações. Ele está mudando a forma de governar os Estados Unidos como uma espécie de governança corporativa. E ele está pagando, por isso que o Tratado da Ucrânia, dos minerais ucranianos, é tão importante para o laranjão, para o fanfarrão, o cão russo Donald Trump. Ele está pagando as corporações. Vou tentar ser bem simples para você aqui, para que você entenda. Os investimentos são custeados pelo Estado americano, governo americano. Isso quer dizer todos os americanos, o pagador de imposto, todo mundo, vai para as corporações. Se tiver prejuízo, o prejuízo é do Estado. Nada mais fascista do que isso. É uma política fascista, o fascismo é muito demonizado aí, sobretudo por conta dessa esquerda abilolada, o woke, demonizou muito, mas tem muitas políticas fascistas que são empregadas até hoje no mundo. Por exemplo, o BNDES é um banco tipicamente com políticas fascistas. Investe lá com os grandes e, através disso, o país tem uma projeção, grandes negócios são feitos, gera emprego, impostos, e aí volta para o Estado. Se der errado, o Estado arca um prejuízo. Se der certo, as corporações lucram imensamente. No Brasil, o caso clássico disso é a JBS, dos Irmãos Batista, de um açouguezinho do interior lá de Goiás, multibilionários, domina o mercado de carne aí do mundo. É o maior comerciante de proteínas do mundo. A JBS foi nesse tipo de política. O que o Trump fez? Ele está pagando e precisa desse acordo comercial para pagar as corporações. No primeiro dia de governo, ele pagou as grandes corporações da máquina de propaganda, todas elas. Ele assinou 500 bilhões de dólares para um projeto do Stargate para desenvolvimento de inteligência artificial com possibilidade de chegar a 2,5 trilhões de dólares. Tá pago ali a turma das corporações dessa máquina de propaganda, Meta, OpenAI, X tem inteligência artificial, então tá pago isso aí, já pagou. O Donald Trump veio a público e disse, nós vamos perfurar, e saiu já do acordo do clima, estamos nem aí para esse negócio de proteção ambiental, aquecimento, nós vamos retirar mais petróleo do que a gente tem, a gente vai tirar tudo. O que ele fez com isso? Ele paga as grandes corporações da indústria petrolífera americana. Então, ele já pagou 2 corporações, está pagou. A China também perfura, a Rússia perfura. O único país que marca a toca nesse assunto, não que não se deva importar com o clima, é o Brasil. O Brasil está com extrema dificuldade para perfurar 500 quilômetros da costa, porque vai ter voo de helicóptero, vai atrapalhar o voo do pássaro. Vai ter movimentação de lanchas 500 quilômetros da costa. E o Brasil não perfura seu pré-sal ali do Amapá. Em contrapartida, ao lado, que tem barco, que tem helicóptero, que tem avião, que tem tudo, estão perfurando. Lá na Guiana, estão perfurando tudo. Do lado. Não, então o helicóptero do ladinho da Guiana não atrapalha o movimento do espaço, mas o nosso atrapalha. É uma piada. Aqui no Brasil ainda está nessa mesquinhez ideológica, sem pensar no desenvolvimento do país. Sem pensar no desenvolvimento do país. Tem que se pensar. Curta, comente, compartilha aí, meu irmão. Aqui não tem lacração, meu irmão. Aqui a gente vai mostrando os dados, fatos. Isso tudo que eu te falei da indústria de petróleo é um fato. Esse do
que ele pagou às corporações, é um outro fato. Tá aí, é só dar um Google e vai ver 500 bi o projeto Stargate. Então, o Trump já pagou. Os Estados Unidos, o Donald Trump, vamos ter o exército mais poderoso do mundo. Como se os Estados Unidos já não tivessem isso. Como se os Estados Unidos já não tivessem feito várias guerras para vender armas. O objetivo das guerras americanas não é levar a democracia. Isso é o pano de fundo aí que conta para você. Não é levar a paz ao mundo, não, é vender arma, vender arma. Foi assim que eles destruíram a nossa indústria bélica aqui. Pouca gente sabe e fica passando pano para os escroques aí dos americanos. Nós temos que cuidar do nosso país. Os Estados Unidos, ao Trump, ao sinalizar isso, ele vai pagar as grandes corporações de armas. Vai lá, vamos comprar arma, vamos fazer, vamos desenvolver, como no caso da guerra da Ucrânia, que ele está querendo cobrar aí da Ucrânia um armamento. Grande parte mais de 80% do dinheiro americano não foi para a Ucrânia, não. Esse dinheiro americano foi para a indústria armamentista americana para fazer armas, e aí a arma foi para a Ucrânia. Mas o emprego, o investimento, o lucro, ficou tudo nos Estados Unidos. Só grandes corporações estão se dando bem com o seu Trump. É a nova forma de governar que ele está implantando. Aí tem as discussões de geopolítica, as discussões disso, mas na verdade esse grupo que tomou a Casa Branca de assalto quer o dinheiro do contribuinte americano, o dinheiro do Estado americano, entrega para a corporação fatura como nunca. Se der prejuízo, é prejuízo do Estado, do governo. Então, a indústria armamentista também já paga. Falta pagar a indústria pesada americana. Por isso, o contrato da Ucrânia é muito importante. Explorar os minerais, o solo ucraniano e participar da reconstrução. Com esses contratos, o Trump paga as corporações privadas de obras de engenharia e de extração mineral. Paga todo mundo. Esse é o governo Donald Trump. Eles estão querendo tirar da equação o prejuízo, ONU, Tratado do Clima, União Europeia, através das suas corporações que passarão a ter como garantia o maior exército do mundo, faturando, fazendo negócios e voltando a ser uma nação mais poderosa do que já é, extremamente poderosa. O que os líderes da União Europeia, os Estados Unidos virou essa potência toda por mérito próprio, né? Mas o acordo onde, lá na década de 71, eu acho, o acordo de Bretton Woods, tirou o lastro que era em ouro e transformou o dólar americano em lastro mundial para se fazer comércio, fez com que os Estados Unidos fossem detentores do lastro mundial de comércio, transformando uma nação rica em multibilionária. Tanto é que os estados americanos sozinhos os PIBs desses estados sozinhos são maiores que os países europeus. Por exemplo, o PIB da Califórnia é maior que o PIB da Alemanha, para você ter uma ideia da grandeza, da riqueza americana. Mas foi esse acordo de Bretton Woods que permitiu. Está na hora dos líderes europeus se juntarem aos BRICS e fazerem um novo laço. Um novo laço, pode até manter o dólar, mas tem que ter uma nova opção. Aí eu quero ver o Donald Trump gritar. Vai gritar mesmo. Então todas essas discussões de geopolítica, dos escroques da Casa Branca, que estão jogando o mundo na beira do abismo, transformando todos os valores ocidentais calcados nos ideais de democracia, estão indo pelo ralo. Na verdade, um governo tentando implantar um governo corporativo, à semelhança dos governos autocratas, do seu Putin, que está há 25 anos do poder, e do Xi Jinping, que é do Partido Comunista com Partido Único. Eles são governo corporativo? Não, eles são a expressão do próprio governo. Mandam e pronto. Um governo corporativo vai ser mais ou menos nessa linha. Ele manda e todo mundo tem que abanar o rabo. Será que vai dar certo esse plano do Trump? Nos Estados Unidos, tudo indica que ele está colando. Ele começou agora, está muito recente.
Tem 4 anos de governo. Só tem uma possibilidade disso dar errado. Mas com as máquinas de propaganda na mão do MAGA, muito difícil. Muito difícil o povo americano chutar o Donald Trump aí, muito difícil. E depois que foi para uma autocracia que responde rápido aos anseios da população, uma ditadura responde rápido aos anseios de uma população. Rapidamente, elas têm resposta rápida, diferentemente nos regimes democráticos, que tem discussão, tal, até se consensuar uma solução. Mas até quando o mundo vai aturar o capricho dos americanos? Fato é que o ódio ao americano, que já não era pouco, está aumentando no mundo. Está aumentando e aumentando muito. Os Estados Unidos querem lastrear o comércio mundial. Querem não, lastreiam o comércio mundial com a sua moeda, com o dólar, ficam com as riquezas, com o bônus todos, mas não querem levar nenhum ônus para casa. Cada um cuida dos seus problemas. Será que essa maré toda vai continuar assim? Está na hora do mundo discutir um novo lastro de moeda. Escreve, curte, compartilha e sobe o like. Tudo isso que eu lhe falei está muito no início. Muito no início. Num primeiro momento, as medidas de Trump, de enriquecimento, vão dar certo. No médio prazo, muito provavelmente darão errado. Mas temos que esperar. Acontecendo, a gente traz aqui para você. Sobe o like, meu irmão, minha irmã. Ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu.